Quando se sente raiva de Deus? Você já sentiu raiva de Deus? Pode ser que não tenha sentido conscientemente. Mas será que inconscientemente você não já sentiu raiva de Deus? Bom, foi isso que eu descobri na minha jornada de restauração, de cura, da pior dor da minha vida, que eu relatei, inclusive, no vídeo passado. Se você ainda não viu, volta lá e vê. E para a gente começar, o que é a raiva de Deus? Bom, quando eu passei pela pior dor da minha vida, eu percebi que a primeira coisa que nasceu no meu coração foi raiva de Deus. E como que foi isso? Eu lembro que eu já contei o sonho no vídeo anterior, o sonho que eu tive. Só que eu estava numa fase muito de fé, uma fase de muita busca da minha verdadeira identidade, uma fase de restauração. E isso acontece no momento que eu estava muito bem com Deus. E eu lembro que a primeira coisa assim que plantou no meu coração foi: por que que Deus não me disse? Por que que Ele permitiu a pior dor da minha vida? Por que que Ele não fez nada para impedir? E isso plantou uma semente no meu coração que eu considero que a raiva de ter raiva de Deus fez mais mal para mim do que, né, óbvio, para Deus. Só que ela justifica muita coisa quando é uma raiva inconsciente. A mim, eu sabia que eu tinha raiva. Então eu me desesperei mesmo. Eu queria assim acabar, eu queria me tornar assim tudo que eu nunca fui, eu quis me tornar. Esse sentimento de raiva nasceu no meu coração. E eu lembro que eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Eu comecei a pensar coisas que eu nunca tinha pensado. Eu comecei num processo de autodestruição inconsciente, porque se eu tenho a essência de Cristo, se eu tenho uma essência de Deus, que é uma essência espiritual, a primeira coisa que eu não vou querer me parecer é com essa essência. Então eu comecei com comportamentos muito autodestrutivos. Então eu passei a consumir álcool em excesso. Eu passei a andar em lugares que eu nunca tinha andado, me relacionar com pessoas que eu nunca tinha me relacionado, até o ponto de chegar assim de tamanho desespero, até pensar em suir mesmo, e ainda arquitetar 2 vezes, e por incrível que pareça, nas 2 vezes algo aconteceu. E uma amiga minha me ligou, e foi na minha casa, e era pandemia, então estava todo mundo isolado, eu estava sozinha e eu organizei tudo, né? Porque a dor era tão insuportável, o desespero era tão insuportável por ter perdido a guarda dos meninos, que eu não tinha mais esperança nenhuma de nada. Porque o que eu passei não refletiu só na minha maternidade, mas ela refletiu em toda a minha vida, porque eu não consegui fazer mais nada bem. Então, na época eu estudava, eu já não consegui mais estudar. Eu não tinha mais cabeça para estudar. O meu trabalho estava indo super bem, mas para mim não estava indo nada bem. Então, eu cometi alguns erros por falta de percepção. Eu trocava muitos termos, eu trocava o meu trabalho, assim. Minha mente, ela não ficou muito boa, como eu já relatei no vídeo passado. Eu fiquei com a minha mente completamente distorcida. Minha mente vivia em estado de pânico. Então, eu comecei a ter percepções erradas, eu comecei a confundir, eu comecei a esquecer. Minha vida virou, assim, um turbilhão de desabamento. Tudo estava desabando. E eu só tinha uma coisa dentro do meu coração: por que você, Deus, permitiu isso? Por que você não me livrou disso? Você pegou pesado demais comigo. E às vezes esse sentimento, ele não vem só na vida adulta, quando você passa por uma grande frustração, mas às vezes vem quando você é criança. O mundo é injusto
e a gente pensa que Deus também é, que Deus não tá lá, que Deus não vê, porque que Deus não livrou. E tem coisas que a gente não tem respostas. E aí eu lembro que um dia eu tive uma visão linda de Deus. Assim, eu tava, porque eu passava muito tempo rebelde, mas aí depois eu sentia muita falta e eu voltava e orar e Deus falava comigo. E a única coisa que eu sentia era acolhimento, acolhimento. Todas as vezes que eu ia para Deus, eu sentia acolhimento. E palavras de Deus, Deus me livrando, Deus me libertando, Deus fazendo coisas em meu favor. E eu falava, eu não quero coisas em meu favor, eu queria os meus filhos de volta. E isso ele não falava para mim que ele ia fazer. Então a raiva cresceu muito dentro do meu coração. Até que um dia Deus me mostrou uma visão linda, assim, em que eu entendi, ele me acolheu muito, eu estava muito mal nesse dia, e ele me acolheu. E, e aí eu lembro que eu tive uma visão dele me carregando no colo. E aí nesse dia, foi como assim, se uma ficha caísse, né? Porque naquele dia eu entendi que não é que ele não fez nada ou não estivesse comigo. O que eu entendi é que nesse processo eu jamais passaria se ele não estivesse comigo. E isso fez uma total diferença naquele dia. A partir daquele dia, todo aquele ódio que eu tinha alimentado, que só fez mal para mim mesmo, não fez mal para ninguém, a não ser para mim mesmo, se dissipou. Se dissipou, porque eu entendi que eu estava sendo carregada no colo, porque eu não conseguia andar, eu não conseguia fazer nada. E que se não fosse ele me carregando, eu não teria atravessado. E quantas pessoas que passam por uma dor, assim, um trauma muito grande, que elas literalmente perdem completamente a sanidade, elas perdem completamente os bens, perdem tudo. Eu confesso que a velha Kelly, que eu falo, né, ela morreu e levou muitas coisas com ela, perdeu-se muitas coisas junto com a morte dela. Mas eu fiquei, eu venci, eu tô aqui. Aos poucos eu fui levantando, fui erguendo, fui aprendendo e estou aqui hoje documentando essa jornada para outras pessoas, porque lá atrás ele me carregou no colo no momento que eu não tinha força nenhuma para estar de pé. Então, o que eu aprendi é que todas as vezes que a nossa dor for muito maior que a nossa esperança, ou que a nossa dor for muito maior do que a nossa fé, o Senhor nos carrega. E assim como o Senhor me carregou, o Senhor carrega você também. Que não tem força para orar, que não tem força para ser mais fiel, que não tem força para entender, que não tem força para buscar. Nesse momento, Deus sabe exatamente o que a gente suporta. E quando a gente não está suportando, Ele nos carrega no colo. E é essa mensagem que eu quero deixar para você, que hoje tem uma fé que você sente que não existe mais, que tem uma esperança que você sente que não existe mais, que o Senhor ele te carrega no colo, até você conseguir olhar um pouquinho de luz no fim do túnel, um pouquinho de saída. Se tá escuro, se tá difícil, se tá pesado, se você não consegue nem crer, saiba que ainda assim o Senhor está aí te carregando no colo, para você lá na frente conseguir andar e se levantar e continuar. Então, essa mensagem eu quero deixar para você, que ela possa te abençoar. Se você quiser compartilhar alguma coisa aqui comigo nos comentários, pode ficar à vontade. E se você quiser continuar acompanhando a minha jornada de restauração e de fé, depois da pior dor da minha vida, se inscreve, ativa o sininho e nos acompanha aqui para mais um próximo vídeo, tá bom? Tchau!